vocês estejam bem. Antes de começar a falar, já quero pedir desculpa por esses barulhos aí. Eu estou fazendo a gravação aqui de casa e as crianças nesse horário já estão acordadas e bem agitadas, né? Eu sou pai de dois filhos pequenos aí, um tem 3 e a outra 2 anos de idade, e nesse momento do dia é um dos momentos que eles estão mais ativos, então já te peço desculpa. Eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre uma coisa que me preocupa muito no nosso comportamento enquanto cristão. Muitas vezes nós nos vemos guardando aquilo que acontece de bom e proclamando aquilo que acontece de ruim. Eu dizia isso ainda há pouco num podcast que eu fiz, me referindo que muitas vezes a gente torna público aquilo que deveria ser privado, e em outros momentos a gente torna privado aquilo que deveria ser público, no sentido de que as coisas ruins que acontecem, aquilo que então a gente deveria guardar e segurar para a gente acaba proclamando. E aquilo que é bom, né, aquilo que deveria ser público, a gente guarda para a gente. E por causa disso, há uma frase muito famosa no nosso país que diz que a notícia ruim chega rápido, porque nós temos essa prática de disseminar, de falar aquilo que é ruim. E ao olhar para o texto bíblico, e é nele que nós iremos conversar um pouco hoje, eu percebo que isso é uma prática, né? Conduzir a vida dessa maneira é uma prática de vida que não agrada a Deus. Olha só. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, perceba que existe uma vida que glorifica a Deus, existe uma prática de vida que glorifica a Deus, e essa prática é diante de tudo aquilo que Ele nos ofereceu, nós revelarmos ao mundo, diante de tudo aquilo que Ele nos fez e vem fazendo na nossa vida, nós tornarmos público, porque quando revelamos aquilo que Deus fez em nós, nós o glorificamos. Então, existe uma prática de vida que glorifica a Deus, e o contrário disso também é verdadeiro, e existe uma prática de vida que não glorifica a Deus. Recentemente eu escutava um especialista falando na rádio CBN Brasil, ele comentando sobre a privacidade, a importância da privacidade no ambiente da internet. Ele dizia que nós precisamos lutar por esses direitos e também preservar esses direitos, porque deve ser entendido como direito a necessidade que nós temos de manter aquilo que é nosso em privado, né? E é claro que ele se refere ao que talvez você já deva ter ouvido falar, a esses últimos vazamentos de informação, principalmente do Google, né? Daquele mecanismo de pesquisa, onde a gente fala ali o áudio e ele capta então a nossa voz, e aquelas informações que deveriam estar em sigilo, elas então se tornaram públicas. E aí é nesse sentido que o especialista vai falar, de que nós devemos desejar e trabalhar para que a nossa privacidade ela seja resguardada. Só que no que diz respeito ao Evangelho, nós precisamos entender que aquilo que vem de Deus em direção às nossas vidas, nós não temos o direito de tornar privado. Muito me entristece perceber que algumas pessoas às vezes chegam na igreja machucados, né? Vamos dizer assim, chegam no chão, a pessoa chega moída, acabada, e ali ela recebe uma palavra da parte de Deus que a coloca de pé, e ela sai da igreja e retorna para casa sem que ela não consegue comentar aquilo com ninguém, né? E ao olhar para os evangelhos e ver os sinais e as maravilhas de Jesus, e mesmo quando ele dizia, olha, não conte para ninguém, a pessoa ela não conseguia se conter, e ela saía dali gritando, proclamando para todo mundo que ela tinha tido um encontro com alguém que fez da vida dela algo bom, né? Que fez da vida dela uma coisa nova. Então, a gente precisa adotar essa prática para nós enquanto cristãos. Então, a pergunta que eu faço para você nesse momento é: o que você tem feito com a boa notícia que foi confiado a você? O que você tem feito
com as coisas que Deus fez pela tua vida, né? Pelas bênçãos, pelas dádivas, pelos favores, e eu tenho certeza de que inúmeros favores você recebeu. O que é que você tem feito com esses favores? Nós precisamos, se desejamos levar uma vida que glorifica a Deus, e é para isso que nós fomos chamados, né? Nós temos como principal ação a glorificação do nome de Deus, né? Tornar o nome de Deus glorificado, revelar essa glória. Então, se você tem recebido esses favores, você precisa adotar essa prática de vida, você precisa glorificar a Deus, você precisa ter uma vida que glorifica a Deus. Então, o que eu compartilho com vocês é isso. Não retenha aquilo que é bom, não torne privado aquilo que deveria ser público, né? Não torne privado aquilo que Deus fez pela tua vida, aquela ação de graça que Ele derramou, aquele favor que Ele derramou sobre a tua vida. Procure um meio, um mecanismo, uma oportunidade, dê um jeito de proclamar isso. Isso precisa ser visto, porque quando essas coisas que Deus fez em nós são reveladas, o nome dele é glorificado. Eu tenho certeza de que, assim como eu, existe o desejo no teu coração de glorificar esse nome. E essa glorificação, ela passa por isso, por revelar, tornar claro, tornar visto aquilo que Deus tem feito em direção à tua vida. Tá bom? Eu fico por aqui, já te agradeço, te peço aí, deixa o like aí, compartilha, se inscreve no canal para que outras pessoas também sejam alcançadas. Eu fico por aqui e até a próxima. Um abraço.